Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 9. Aula 9. Pré-produção 3. Passo a passo para a realização de um documentário. Da ideia ao roteiro. Como idealizar o documentário. Elementos básicos do roteiro. Construção da narrativa do documentário. Atividade prática de aprendizado. Passo a passo para a realização de um documentário. Antes de iniciar, veja este vídeo. Assista às 5 dicas para quem quer fazer documentário do professor Zeca Ferreira. Se desejar, assista também no YouTube. Oi, gente! Hoje a gente vai falar de documentário. Se você quer ser um documentarista, está pensando em fazer um documentário, vão aí 5 dicas sobre documentário. Eu sou o Zeca Ferreira, eu sou professor do curso de documentário aqui da IC. Então vamos lá, vamos às dicas. Bom, a primeira dica que eu daria, para quem quer ser um documentarista é construir repertório. Hoje, pela internet, você consegue achar documentários de todas as épocas, com alguma facilidade. Então acho que vale a pena você tentar entender em que lugar a gente está na história do documentário e o trajeto que a gente fez para chegar até aqui. Então vai atrás, vai ver um Flaherty, vai ver o Nanook, vai ver Jules Vivens, vai ver a escola do documentário inglês, vai ver os filmes da Agnes Varda, vai ver o Coutinho. Acho que é importante para fazer documentário entender minimamente em que lugar a gente está na história do documentário. Bom, a segunda dica que eu daria diz respeito à cultura geral. Eu acho que fazer documentário, independente do objeto, independente da abordagem, é necessariamente expor uma visão de mundo. É um processo de autoconhecimento. E a visão de mundo é feita das experiências, das nossas experiências pelo mundo e pela vida, e também das leituras que a gente tem das mais diversas áreas do conhecimento. Eu acho que nenhuma área do cinema permite, como o documentário permite, a entrada de gente de tantas áreas de conhecimento distintas. A gente tem grandes documentaristas que foram antropólogos ou que são jornalistas também, geógrafos, geólogos, enfim, todo tipo de conhecimento é aceito dentro do documentário. Eu acho que para além de conhecer um pouco da história do documentário, é importante adquirir uma cultura geral e fazer circular o conhecimento. Pensando aqui, uma terceira dica, eu acho que uma palavra que está sendo muito usada hoje, a gente fala muito quando vai falar de documentário, é empatia. O documentário é um encontro com o outro, com outras pessoas, lugares, situações. É muito importante para o documentarista estar aberto a ouvir, saber ouvir, o que é muito difícil. Talvez o grande documentarista brasileiro do encontro seja o Eduardo Coutinho. Acho que a obra dele é uma aula nesse sentido. E eu ainda citaria, para falar disso um pouco, também o Santiago, que é o filme do João Salles, que é um filme de um desencontro, e que fala muito sobre isso também. É outra boa dica para você assistir. Falar de documentário hoje é falar também de narrativa. O documentário é uma forma narrativa, então eu acho que vale a pena estudar narrativa, estudar roteiro, entender como contar uma história. Fazer um documentário é contar uma história. E aí são inúmeras as ferramentas e as formas narrativas, e não por acaso o documentário tem dialogado cada vez mais com formas narrativas da ficção. Eu citaria aí como um exemplo, eu acho que um filme emblemático nesse sentido é o F for Fake, Verdades e Mentiras, do Orson Welles. Close Up, do Abbas Kiarostami, acho que é outro filme que também vai falar disso. Jogo de Cena. Eu acho que pensar o documentário é também pensar formas novas, criativas de narrativa. Bom, somando um pouco todas as dicas acima, eu diria que o documentarista precisa ser alguém capaz de olhar para as pequenas histórias e saber identificar os fios que as ligam às grandes teias narrativas, a grande história, conseguir ir do micro para o macro, conseguir olhar para o pequeno, para a pequena história, e entender a dimensão maior, do ponto de vista existencial, histórico, que ela contém. Colocar imagens no mundo exige muita responsabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer questão, coloquem nos comentários. E temos os cursos especializados em documentário na IC do Rio, na IC de São Paulo. Apareçam!
Da ideia ao roteiro. Como idealizar o documentário? Nas aulas anteriores, falamos sobre este assunto e aqui vamos utilizar os conhecimentos das aulas iniciais. Para continuar aproveitando ao máximo este conteúdo, dê uma pausa e relembre as aulas anteriores, principalmente as aulas 4 e 5. Da ideia ao roteiro. Como idealizar o documentário? Prontinho? Então vamos lá. Recordou os ensinamentos das aulas anteriores? Então vamos seguir com a aula 9. Da ideia ao roteiro. Como idealizar o documentário? Como vimos anteriormente, para idealizar o nosso documentário, não basta o documentarista, roteirista, ter passado para o papel a ideia principal. Agora é chegada a hora dos personagens ganharem vida, os ambientes ganharem luz, o relógio voltar ou avançar no tempo. Enfim, aqui o projeto ganhará personalidade. Da ideia ao roteiro. Como idealizar o documentário? A primeira pergunta que o documentarista deve se fazer: qual o objetivo do documentário? Com esta pergunta respondida, ele terá o motivo principal para contar sua história. Da ideia ao roteiro. Elementos básicos do roteiro. A partir da ideia principal definida, o documentarista, roteirista, imaginará seu documentário pronto e fará mais algumas perguntas como as descritas abaixo. Qual vertente é a melhor para seguir? Americana ou francesa? Lembre-se que cada vertente possui características próprias e estas interferirão em toda a filmagem do nosso documentário. Da ideia ao roteiro. Elementos básicos do roteiro. Qual é o estilo que melhor se aplicará? Poético, expositivo, participativo ou interativo? Observativo, reflexivo ou performático? Selecione o seu. Da ideia ao roteiro. Elementos básicos do roteiro. Qual será o formato? Curta, média ou longa-metragem? Lembrando que existem parâmetros definidos na legislação brasileira para caracterizar os formatos. Então, sempre que surgir alguma dúvida, visite o site da Ancine. Acesse https://www.gov.br/ancine/pt-br. Da ideia ao roteiro. A seguir, assista ao vídeo curta, média e longa-metragem, diferenças e história, explicando mais sobre formato. Se desejar, assista também no YouTube. Oi, gente! Com certeza você já ouviu falar que existem curtas-metragens e longas-metragens. Sabia que também existem os médias-metragens? E você sabe quais as características de cada um? De onde eles vieram, né? E qual é o mercado deles hoje em dia? É disso que eu vou falar nesse vídeo, logo depois da abertura. Para quem não me conhece, eu sou a Natália e hoje eu vou falar umas informações importantes para quem é do mundo do audiovisual, né? Ou para quem gosta muito de cinema e quer ficar mais inteirado. Eu vou começar falando do curta-metragem, né? O que ele é, de onde ele veio e qual é o lugar dele agora no circuito comercial. Depois eu vou falar um pouco do média-metragem, que eu acho que pouca gente conhece dele. E depois um pouco mais do longa-metragem, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Que é o tamanho de filme mais consumido hoje em dia. A Ancine considera os curtas-metragens as obras de até 15 minutos. Mas muitos festivais, muitas mostras e concursos
abrem essa minutagem para 20 minutos. Mas tudo isso é incluindo os créditos, então é do primeiro segundo até o último segundo dos créditos. Existem alguns festivais internacionais que aboliram totalmente a questão do média-metragem e consideram curta-metragem filmes de até 40 ou 50 minutos, como é o caso do Sundance e do próprio Oscar. Se já na questão do tempo não existe uma coisa muito fechada, só uma média, quanto ao estilo, não tem nada fechado realmente. Existem curtas-metragens de diversos estilos. Existe curta-metragem documental, de arte, experimental, animação, acompanhando 2 personagens, acompanhando 5, 6 personagens. Comparando com a literatura, o curta-metragem ele tá para o conto ou para a crônica, que consegue contar uma história completa em poucos minutos, ou em poucas páginas. Os primeiros filmes do cinema, os filmes dos irmãos Lumière e de Méliès, foram curtas-metragens. A chegada de um trem à estação de Ciotat, a viagem à Lua, O Regador Regado, o curta ele é a base do cinema, é de onde o cinema surgiu. Hoje em dia é muito difícil a gente ver curta-metragem em sala de cinema. Na verdade, é muito difícil ver qualquer coisa em sala de cinema, com a pandemia. Mas existem festivais e mostras ao longo do ano todo, onde é possível a gente prestigiar novos cineastas e cineastas de curta-metragem. Muitos desses festivais, inclusive, estão acontecendo online e gratuitos, o que aumenta muito o interesse do público. E existe sim um público que é muito interessado em curtas-metragens. E eu acredito que esse público ele só tende a crescer aí com o passar dos anos. O circuito comercial também já percebeu isso, E as plataformas de streaming estão lançando curtas-metragens. A própria Netflix lançou, Se Algo Acontecer Eu Te Amo, que é um curta que inclusive está concorrendo ao Oscar de melhor curta-metragem. Os média-metragens, eles foram abandonados porque eles não foram considerados um produto mercadológico. Apesar de que eu, Natália, acredito que ainda possa voltar à tona os médias-metragens, principalmente pelo aumento do consumo de séries. Eles são caracterizados por terem de 30 a 70 minutos, Então, de 30 minutos a 1h10. Ou seja, o episódio de uma série. Antigamente, na grade televisiva, era muito frequente de poder encaixar esses filmes por conta dessa minutagem. Então, a produção deles era bastante alta. A partir dos anos 80, isso foi diminuindo. E aí, eles acabaram parando de existir, Ou melhor, eles continuam existindo. Só que agora eles estão mais caracterizados como um curta-longo ou um longa-curto. Em algumas premiações, a gente consegue ver a categoria filme televisivo, ou filme para TV, que são os filmes criados justamente para serem inseridos na grade da TV aberta. Esses filmes, eles têm aí por volta de 1h30, eles beiram 1h10, 1h20, por aí. No cenário atual, eu consideraria esses filmes médias-metragem. As plataformas de streaming também estão abrindo bastante caminho para esses filmes mais curtos. Então eu acho que isso sim pode significar a volta de produção dos médias-metragens, inclusive colocando esse nome nessa categoria novamente. Comparando com a literatura, a novela está para o média, Normalmente tem mais de um conflito, mais de um ponto de virada, realmente a formação de uma trama. O longa-metragem é o mais comercial, é o mais consumido e o mais conhecido no mundo inteiro. Ele precisa ter mais de 70 minutos para ser considerado um longa-metragem.
Agora, tempo máximo, nunca nem vi. Existem filmes de mais de 12 horas. São filmes experimentais, né? Também chamados de filmes arte, mas eles existem. O romance literário está para o longa-metragem. O primeiro longa-metragem é datado de 1906 e é um filme australiano chamado A História da Gangue de Kelly. É sabido que ele tinha 70 minutos, mas desse tempo todo, só 17 sobreviveram até os dias atuais. O filme, né, o material filme, a película, ele é um material muito frágil e ele merece, né, uma atenção, um cuidado correto, especial. Ele pega fogo muito rápido, por isso que tem muitos filmes antigos que estão incompletos hoje em dia, que não sobreviveram, às vezes, a algum incêndio, aos cuidados, né, que foram necessários e não tiveram. Então, muitos deles já não podem ser assistidos por inteiro, né, porque não existe mais. Inclusive, as novelas antigas lá da Tupi, né, no começo da Globo, elas também eram gravadas em película. Então, se você pegar lá na Globoplay uma novela no fim dos anos 50, nos anos 60, você vai ver algumas falhas, às vezes, no som. Às vezes tem uma cena que tá toda, né, chamuscada. Às vezes você vai ver também até uma cena cortada, tipo, pulou de uma cena para outra, faltou coisas ali no meio, justamente porque a película estava danificada. Hoje em dia, os longas-metragens são os produtos audiovisuais mais consumidos, né? Provavelmente só estão pau a pau assim com as séries, mas as séries são outro tipo de produto que é pau pra manga para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal. E se você ficou com alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, né, as coisas que eu falei, também deixa aqui nos comentários. Vou adorar continuar essa conversa com vocês. Até a próxima! Da ideia ao roteiro. Elementos básicos do roteiro. Com estes pontos principais definidos, o próximo passo é descrever minuciosamente os personagens. Defina os protagonistas, quem irá contar sua história, quem estará na frente das câmeras. Personagem, papel que uma atriz ou ator representa numa obra de ficção. Figura humana ou ser que é obra da imaginação de um autor. Da ideia ao roteiro. Como idealizar o documentário? Agora, onde tudo acontecerá. Haverão cenas internas que dependerão de cenário? Se surgirem dúvidas, se questione qual a diferença suas escolhas trarão ao resultado final. E não se esqueça que tudo tem um custo. Cena. Parte do teatro em que os atores representam. Palco. Voltar à cena para agradecer os aplausos. Conjunto de decorações que representam o lugar da ação teatral. Cenário. Da ideia ao roteiro. Construção da narrativa. Conte sua história utilizando todo o material pesquisado e suas experiências pessoais. Mas não se limite à sua pesquisa. Lembre-se que, dependendo do assunto, ele pode ter evoluído desde o início do projeto, então mantenha-se atualizado também. E para não se perder, faça uma sinopse. Assim você terá a visão do começo, meio e fim do documentário, não se perdendo no espaço. Da ideia ao documentário. Construção da narrativa. O documentarista já selecionou os elementos básicos da sua história e agora ele utilizará o estilo escolhido para a linguagem do documentário. Deverá contar sua história com todo o aparato necessário para a filmagem, descrevendo minuciosamente os equipamentos que serão utilizados, como será a iluminação do local, as falas dos protagonistas e seus figurinos, etc. Se existirem materiais auxiliares que serão utilizados exatamente como seus autores fizeram, estes deverão ser mencionados juntamente com suas fontes. Da ideia ao roteiro.
Assista ao vídeo Estrutura da Narrativa, Conhecer e Produzir, explicando mais sobre a construção da narrativa. Se desejar, assista também no YouTube. Estrutura da narrativa. Narrativa é um texto que trata de acontecimentos e ações realizadas por personagens fictícios ou reais. Na literatura, ela aparece principalmente em romances, novelas, fábulas, contos e crônicas. Essa raposinha, tentando alcançar aquelas uvas, é uma cena da fábula A Raposa e as Uvas. Ela também é a base de muitas peças de teatro e dos filmes produzidos pelo cinema. Mas, para que o leitor ou o ouvinte se sinta atraído e até mesmo entenda toda a situação, ela precisa ter uma estrutura e elementos essenciais ao desenvolvimento da história. A narrativa começa com a introdução, que é seguida pelo desenvolvimento e o clímax. Finalmente, a história termina com uma conclusão ou desfecho, que coloca um ponto final nas aventuras do personagem e nas expectativas do leitor. A introdução é a parte do texto que apresenta as personagens e mostra ao leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e ao espaço. E o desenvolvimento. Nesse trecho, o autor conta as ações da personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou complicação com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história. Logo após, vem a conclusão. Trata-se do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando o trama com um desfecho favorável ou não para o problema. Agora que já conhece a estrutura da narrativa, que tal praticar escrevendo uma a partir das cenas a seguir? Não esqueça de dar um belo título. E assim encerramos o nosso vídeo. Educar sempre. Se inscreva, deixe o like e uma indicação para futuros vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Atividade prática de aprendizado. Na atividade prática da aula número 9 do nosso curso, vamos fazer um exercício prático voltado à construção da narrativa. Faça então o seguinte: ao lado na figura, você verá uma sequência de imagens. Observe as cenas e escreva a história que está se passando em cada um dos quadros. Envie. Coloque tudo isso em um relatório de atividade e envie para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Exercício Prático, aula número 9 e o seu nome. Você está com dúvidas sobre esta ou as outras aulas? Se você tiver alguma dúvida sobre esta ou qualquer outra aula, envie-a para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Dúvida e o seu nome, que responderemos o quanto antes. Tchau e até a próxima aula!